Autocomiseração, é isso? Isso mesmo. É isso mesmo. O Flávio diz, bah, ficou muito bom. Esse aqui Gravando é já. aquele que é mais inteligente. Que legal, né? O professor tá gravando já. Ok. O que tem? Eles vão ter que saber igual que o trabalho é maravilhoso. Olá, pessoal. Vamos começar agora formalmente? Ó, muito legal as coisas que eu recebo aqui, né? Aqui uma aluna muito 10, assim, a verdadeira, assim, uma sinceridade enorme. Diz assim, a martelada o vídeo do pato. Olha só. Pergunta, 2 pontos. Pra que esse som chato no fundo? E você fala, Márcia, um beijo pra ti. Esse som chato, na verdade, é pra ficar mais tranquilo, Márcia. Entende? Fica zen, assim, ok? Não gosta? Vou botar um rock outra vez pra ver uma coisa. Qual é o babado aí? Autocomiseração. Acho que é assim que se fala. Autocomiseração. Deu um nó na língua da minha produção, pra ter ideia. Sabe o que é autocomiseração? Ah, eu sei, professor, assim a gente serve com cebola, né? Ou não. Autocomiseração é o famoso coitadismo. É o famoso das músicas. A sofrência? As sofrências, entende? Que estabeleceu uma conectividade absurda. E as pessoas, no geral, acabam se acostumando tanto a ouvir isso, a sentir isso, a perceber isso, né? Que eles sambam com sofrência, entende? Aí, então, o sertanejo, meu Deus do céu, o sertanejo, show do... Aí, é se cortar o pulso, escorre dor e lágrimas pro outro lado, nem sai sangue, entende? Pra ter ideia do babado, né? Ó, aí depois tem o sertanejo universitário, que é a tristeza universitária, na verdade, né? Tu entende? Tá louco, entende? Existe uma cultura da tristeza, né? Que aí que se instala a toda hora e não tem jeito de a gente escapar disso. Acho que tu não consegue escapar disso, eu também não consigo, entende? Quando o meu time tá jogando e ganha, faz tempo que não, tá? Mas eu sou colorado. Colorado é um time que existia ali no Beira-Rio há um tempo atrás, tá? Hoje existe só muito amor por aquela camiseta, mas não faz mal, um dia ele retorna. Veja bem, olha só. Qualquer um que torce para um time de futebol, por exemplo, ou de basquete, quando o time está ganhando e está chegando no final, o que ele pensa? Ai, meu Deus, agora e falta 5 minutos, meu Deus do céu. Aí o adversário chega perto da área, então corre o risco de fazer gols. Meu Deus, tu já vê o gol acontecendo e o outro comemorando e tu com cara de vaca atolada, tu entende? Então veja bem, olha só, é como se a gente tivesse preparado para isso. Porque o tempo inteiro está sendo vendido isso. Quando tu acordas, alguns, depois que acordam, eles vão tomar contato com a realidade. Liga a TV para ver o jornal. Afinal de contas, o jornal retrata a realidade. Para se informar, né, professor? Para ver as notícias ali, o que está acontecendo, né? Pura mentira, na verdade. Eles não vê notícia lá. Eles não só vê desgraça lá. Entende? Porque, na verdade, numa cidade, num estado em que nasceram mais de 30 pessoas, num final de semana de um feriado, isso não é notificado, não é informado. Entende? Eles falam quantos morreram, tu entende? Mas se o camarada morreu assim, nossa, com um ferro que atravessou e saiu lá do outro lado, assim, daí sai no jornal aquilo. E aí, o mais interessante é que o repórter... Eu não entendo isso, não entendo. Vocês vejam bem, até entendo, né? Mas eu não quero entender. Eles fazem assim, ó, ele vai lá e pergunta pro filho do cara que morreu
coloca o microfone e diz assim, e ele era bom, o teu pai? Entende? Ele era tão bom. E ele não merecia morrer assim, né? Daí o filho diz, não merecia morrer. Aí tu olha e diz, tô vendo a realidade. Tu entende? No mesmo, enquanto isso, o repórter, com licença, aqui, aquela senhora que está passando com a criança que nasceu agora com saúde, a mulher que estava correndo risco, que nasceu muito bem, a criança, essa fica de lado. Estou entrevistando o guri cujo pai foi atravessado com uma faca. Se liberta. Entende? Mas as novelas mostram a realidade, né, professor? Novela também a novela também não mostra a realidade. Desiste de procurar a realidade por aí, homem. Repara, o que a novela faz? O que a novela faz? Né? Nenhuma novela mostra alguém fazendo sucesso, sendo justo, conquistando, sendo feliz porque não vende. O que mostra? Alguém sofrendo bastante. Aí vem alguém que tem muito dinheiro e é mau. É difícil ter um pobre mau, tem um rico mau. Né? Se o pobre é mau, é só porque está antes da metade da novela. Quando chega na metade, ele já deu o golpe e ficou milionário e vai fazendo alguém sofrer. Quando chega no final, aí capota o carro do mal e vence o bem. E a pessoa, depois de 6 meses, 3 meses de tortura, diz, morreu a fulana de tal. Tu te lembra uma época que aconteceu casos no Rio de Janeiro de atacarem a atriz na rua porque ela matou não sei quem na novela? Te lembra disso? Lembro. Eu não me lembro qual foi a atriz, mas ela sofreu agressão na rua por causa da personagem na novela. Isso, na verdade, acontece por uma espécie de trânsito, entende? A pessoa se conecta com aquela realidade, então, e vivencia aquilo como verdade, né? Agora, vocês vejam bem assim, o que tu estás vendo na TV? O que tu estás ouvindo? A Márcia, eu sei que ela não está ouvindo essa música, que essa música irrita ela. Sai dessa vibe, Márcia. Ouve que essas palavras são importantes e essa musiquinha vai tomar conta da tua alma. Repara o seguinte, Quando tu se conecta, né, com a televisão, com essas verdades, na verdade se conecta com um lado podre, com um lado ruim, um lado azedo, um lado dolorido, machucado. Entende? Eu comecei a caminhar de novo agora, caminhei 5 quilômetros, né? E machucou o meu pé, né? Só que eu só percebi quando estava em casa, eu estava tão concentrado na caminhada, quando cheguei em casa fui tirar meio, eu digo, será que entrou terra? Porque estava escuro? Não, era sangue, né? Aí descobri 2 coisas. Primeiro, o tamanho da minha macheza, que eu nem percebi aquilo. Não, tô brincando, nada a ver. Olha só, o que eu descobri foi que, na verdade, quando a gente se hiperfoca num determinado para aquilo, né, tu acaba esquecendo outras coisas. Assim tu faz diante da televisão. Entende? A gente vivencia a cena da TV como se fosse verdade. Entende? Tu és naquele momento aquele ator. Tu és aquela vítima naquele momento. Entende? Isso cabe muito, então, naquele que sempre falam, né? Que tu é aquilo que tu consome, né? Desde música, desde vídeos, desde livros que tu lê, mesmo reflexo do que tu te alimenta. Direto. E assim, E livros tem uma coisa mais interessante ainda, Alberto, né? Porque o livro, ele te puxa como a imagem da TV, só que a imagem da TV, o impacto neurológico do visual é muito mais contundente pelas nuances de luminosidade, de cores, certo? De detalhes. Por isso que essa informação no teu córtex cerebral visual te capta de tal forma que às vezes a pessoa, não sei se já aconteceu com vocês, tu senta para ver um programa e quando se dá conta já passou 3 programas dali e tu não consegue sair e não se dá conta. Entende? Porque tu ficaste absorvido ali. Qual é a diferença do livro? Livro, quando tu acessa
visualmente aquela informação, aqueles símbolos que estão ali não têm esse apelo tão grande quanto a imagem da TV. Eles apenas traduzem conceitos semânticos que tu tens na tua cabeça já. Então a historinha é tua, não é mais da TV, não é mais do diretor tal, é tua. A personagem descreve que ela é linda, ponto, tu vai criar a tua Linda, que é diferente da Linda do Rafael, diferente da minha Linda. Tu entende? Portanto, vai ser a Linda muito mais perfeito do que a melhor atriz que se coloca na TV. Entende? Só que tu empresta o comando da tua articulação de pensamento para a TV quando faz isso. Não estou dizendo que não tenha que ver TV, não é isso, né? É importante tu compreenderes o que tu estás vendo na TV. Eu gosto de ver aquela série que tem bastante... Tem uns que gostam de aqueles filmes de terror, viu? O cara faz assim... Aí tá olhando, alguém só bate na porta. Ah! Tu entende? Porque ele pensa que o Drácula dali se liberta, o bicho feio dali... Tu entende? Não é isso que acontece. Nós vivemos aquela cena ali. Para vocês terem uma ideia... existe uma técnica muito maravilhosa desenvolvida por uma americana chamada Melissa Tiers, né, que tem um livro publicado em português, inclusive. Nesse livro que ela comenta, que fala sobre tratamentos de crianças, né, e crianças têm uma capacidade de voar, assim, em termos de imaginação, né? E é uma técnica que tu podes fazer agora aí na tua casa, contigo, com as pessoas que tu gostas, tá? Vou dar de bandeja uma técnica da Melissa Tiers para vocês, de graça. Pega aí, presta atenção. Assiste e depois assiste de novo isso para treinar e fazer. Quem tem filho, faz com filho e nota a diferença. Não estava no roteiro, professor. Eu sei que não estava no roteiro, isso aí. O bom desse papo informal é que é isso, né? Não tem roteiro. Tem um roteiro, mas a gente acaba escapando. Muito bem, para as pessoas como a Márcia, que é uma excelente professora, ela só não gosta de música de fundo, mas ela é uma excelente professora porque ela dá aula com a inteligência e dá aula com o coração. Veja bem, Márcia, quando a gente vai atender alguém, uma criança, atender no sentido de ajudar mesmo, assim, né? O que eu faço como terapeuta, o que eu faço como professor, tu faz como professora, né? E as pessoas fazem em situação familiar, né? Primeira coisa, quando tu vai conversar com alguém e a criança está chorando, ou mesmo a pessoa adulta está chorando, né? Jamais se coloque abaixo dela. Se tu queres ajudar a pessoa, se coloca ao lado dela. Uma das formas, repousa a tua mão sobre o ombro, isso dá uma ideia de segurança, e tu fica acima a ponto de ela ter que levantar a cabeça para falar contigo o que acontece. Quando ela levanta a cabeça, ela desarticula a forma de pensar da sofrência. Entende? Voltando ao nosso tema, né? Tu passa a buscar a atividade do teu córtex pré-frontal, né? Que é a área que decide. E nessa parte não tem sofrência, tem o que tem que fazer e o que não tem que fazer, né? Então a primeira coisa que tem que fazer, diz: o que houve? O que aconteceu? Aí a pessoa olha. Quem tem filho sabe que filho faz isso, né? E mãe que sabe que o filho está mentindo, que está chorando, a criança chora assim, olhando para baixo, né? E uma criança chora olhando para cima. As birrentinhas, sim, a mãe sabe que é birra. E aí o filho diz assim, a mãe pega o chinelo: eu vou pegar o chinelo, agora tu vai chorar com vontade. E quando era pequeno eu pensava, como é que a mãe sabia? Né? Minha mãe era especialista em comportamento, eu acho. É que mãe é especialista em filho, né? E marido também cá entre nós, né? Mulher tem uma capacidade de direção muito maravilhosa, né? É o sexto sentido. Ela diz assim, vamos lá em tal lugar? Ele disse: não quero tal lugar. Daí, tá. Vamos para tal outro lugar. Ele dá outra sugestão. Aí ela diz assim, pro lugar dele: podemos ir no teu lugar.
Isso é um bom lugar, né? O ano passado que não foi bom, porque tinha muito mosquito lá, né? E era um lugar caro também, né? A gente gasta mais com mosquito, mas também a comida não é boa, mas é um lugar que a gente pode... A gente se acostuma, a gente leva umas coisas de casa, né? E faz, se bem que não tem fogão, mas a gente pode levar um fogão pra fogaria. A minha mãe tem, a gente consegue com a minha mãe um fogareiro. E aí o cara tá pensando assim, não, eu tô pensando melhor, vamos lá pro teu lugar. Ai, amor, que ideia boa que tu teve. A mulherada é muito esperta, graças a Deus. Graças a Deus. Olha só. Mas vamos voltar à situação da criança, tá? O que acontece quando a criança está passando dificuldade ou quer resolver alguma coisa? Um dado bem simples, gente, para vocês terem ideia do impacto que a TV causa. Para ter ideia da profundidade, da capacidade de transformação de um filme, por exemplo. A menina tem dificuldade, tem uma determinada dificuldade lá, tá? Não consegue fazer pergunta para a professora. Aí, uma brincadeira que se faz. Olha só, digamos que tu é uma profissional ou professor, ou alguém que quer ajudar outra pessoa nesse sentido. Vê que interessante, ó. Na verdade, a cabecinha dela, o cérebro dela não consegue perceber a plasticidade dela fazer aquilo, não consegue imaginar, não vê a possibilidade de ela fazendo aquilo, entende? Ela não tem ramificação neural para aquilo construída. Poderia ter, mas não tem, certo? Não passa o filme da TV na cabecinha dela disso aí, certo? Agora veja bem o que acontece, ó. A brincadeira que a Melissa sugere é o seguinte, ó, se chama de direção cinematográfica. Imagina tu sentado do lado da criança e diz assim, ó, meu filho, minha filha, quem é que tu acha que se fosse na escola não faria isso, teria a possibilidade de fazer pergunta ao professor que não teria a menor dificuldade? Aí, ele diz, olha, eu acho que o meu amiguinho, ou então o super-herói. Aí olha só o que acontece, ó. Então vamos sentar aqui. Então o super-herói consegue, isso. Ou o teu amiguinho consegue. Sim, ele faz muitas perguntas, mãe, para a professora. Ah, tá. Então vamos ver o seguinte, ó. Imagina uma situação lá de aula que tu não conseguiria fazer isso. Tá, já estou pensando, isso mesmo. Agora imagina o teu amiguinho no teu lugar, tá? Vamos ficar sentado aqui, é como se tivesse um cenário aqui e vai ocorrer um filme, uma projeção e ali ele vai conseguir. Aí o amiguinho consegue. Digo, e o amiguinho se sentiu bem? Sim, se sentiu bem. Como é que foi? Não, ele nem deu bola, isso. Agora vamos fazer de novo a cena, só que o amiguinho vai ficar muito mais feliz. Aí acontece, o amiguinho fica mais feliz na segunda historinha. Aí conta uma terceira historinha que ele fica muito mais feliz, muito mais tranquilo, fez muito mais perguntas, inclusive. Repara que está criando caminhos na cabecinha dele para isso. Terminado isso, tu tiras e diz assim, então tá, agora só imagina tu entrando ali e começando a cena. Não precisa criar a cena, deixa ver o que aconteceria. Aí a criança vai lá, diz, até eu fiz, não senti nada. Isso, agora vou imaginar de novo, agora estou ficando mais feliz. Daí ela imagina de novo, depois imagina de novo, depois imagina de novo. Faz até umas 6 vezes isso. Acabou. A criança não sabe mais ter dificuldade. O cérebro não sabe mais ter aquele empecilho. O cérebro só sabe ter aquele comportamento favorável àquela situação. É muito simples. É muito simples. Não acredita em mim. Testa. E aí tu vai ver e depois coloca embaixo aí nos comentários o que acontece. Certo? É muito lindo isso. É muito lindo. Teve o comentário também da Regiane. Regiane Rogen. Acho que é assim que pronuncia. A dona Regiane, que é um espetáculo, na verdade, muito maravilhosa. Ela, o filho, a filha, o marido. Nossa, mãe, né? E ela estuda neurociência, né? E é uma pessoa muito sensível e amável, inteligente, né? E ela fez uma pergunta que eu não consigo ver por causa que sumiu todas as coisas ali agora. Isso acontece ao vivo. Isso. Ó, ela fez uma pergunta a respeito do Eric Kendall, que
foi prêmio Nobel em 2002, no ano 2000. Um cientista... tá louco. Muito bem. Ok. Boa noite, professor querido. Gostaria de saber como a hipnose pode contribuir para o desenvolvimento das 8 inteligências. Uau! Ela deve estar falando das inteligências do Howard Gardner. Howard Gardner, né? Howard Gardner é professor de Harvard, né? Muito interessante, que fala sobre... Ele criou os 7 tipos de inteligência. E quando ele chegou ao Brasil para lançar isso, porque o livro dele foi lançado aqui no Brasil pelas Artes Médicas, eu fui assistir a palestra dele na PUC, foi muito interessante, que é uma pessoa de uma simplicidade muito 10, sabe? Aí, só uma fofoca vou contar. Quando eu estava chegando lá, não sei se quer tirar depois disso, tá? Mas quando chegamos lá e estava esperando lá, e daí veio um ajudante dele lá de tênis, casaco, e viu a luz, conferiu tudo e voltou lá para dentro, tá? Aí depois veio o cara todo engravatado e tal, estamos aqui, agradecemos, chamamos o reitor tal, não sei o que, chamamos não sei quem, autoridade, e chamamos o Howard Gardner, era ele. Ele foi olhar se a luz estava certa, de tênis, de casacão. Eu achei muito lindo aquilo, né? E aí, na verdade ele fala sobre, quando ele chegou aqui, ele já estava buscando um 8º tipo de inteligência, tá? As inteligências do Howard Gardner, na verdade, é uma perspectiva muito interessante a respeito de abordagem do cérebro, Rejane. Mas eu acho que a hipnose, se a hipnose pode aumentar isso, que ela perguntou, pode né? Ajudar. Se pode ajudar? Sem dúvida, porque na verdade a hipnose tem uma experiência prática aqui. Aqui na minha produção, tem um da produção que gosta de ler muito, né? E aí ele me olha para cima e para baixo com um livro, e ele é muito aficionado, e assim, eu queria ler um pouco mais rápido. Eu digo, tu queria ler mais rápido? Então vem cá, fecha os olhos, relaxa os ombros, a partir de agora tu vai ler muito mais rápido, mais rápido. Aí passou uma semana, ele disse assim, tu acredita que eu leio 50 páginas e nem me dou conta agora? Tá passando o tempo e eu não estou notando? Repara, mais que isso, ele está absorvendo informação. Né? Eu vou falar ainda num outro vídeo sobre uma menina que fez um comentário muito interessante, que tirou 3º lugar no concurso. Sim. Né? E aí, na verdade, utilizando muitas técnicas que eu abordo... A Paola Braga. A Paola Braga. Isso. Talvez eu consiga colher um depoimento dela para poder mostrar para as pessoas, né? Mas... são pessoas que, na verdade, arregaçam as mangas e vão à luta para buscar isso, né? Que daí é diferente desse perfil que a gente está falando do autocomiseração. Essa exatamente, não é. Exatamente contra a autocomiseração. A autocomiseração é quando a pessoa se apequena, né? E vê assim, passar em concurso é difícil? Claro que é difícil. Mas essa menina, então, ela assumiu a responsabilidade para ela e... Ela fez acontecer. Assumiu a responsabilidade e tomou conta. Aliás, se tu assumires a responsabilidade, tu vai tomar conta do mundo. Entende? É normal? É normal? Tu entende? Essa pandemia não foi um desespero, tá todo mundo passando dificuldade. Não tá não. Tem gente ganhando muito mais dinheiro do que antes. Entende? Vocês acham que o supermercado perdeu? Numa semana estava quase esgotado as coisas do supermercado. Tu entende? Os camaradas que acabavam fazendo teleentrega, na verdade, aumentou 10 vezes o número mais. Tu entende? Tem famílias que agora podem ser sustentadas por causa disso. Eu não estou dizendo que foi uma maravilha a pandemia, não é isso. Eu quero só dizer para vocês que existem muitas formas de se ver as coisas. Muitas formas. Entende? Uma delas é a forma que os telejornais apresentam. Entende? Outra delas é a forma em que tu pode criar o teu telejornal. Entende? Ao levantar de manhã e olhar só para as pernas que tu tem que pode caminhar. Vocês acreditam que tem gente que convive debaixo do mesmo teto, ama a outra pessoa e nunca foi capaz de dizer... Eu pergunto para ti, qual foi a última vez que tu dissesse para tua mãe, bem pertinho, olho no olho, dizendo assim, eu te amo. E depois dissesse ao menos
5 razões para existir esse amor. Estou colocando 5 para não vir o primeiro 5 porque eu sou tua filha. Não. Experimenta dizer. Ah, mas a minha mãe não está mais aqui, ela faleceu. Tá sim. Está na tua mente, na tua cabeça, na tua alma. Fecha os olhos, imagina ela te abraçando. E aí tu se afasta e diz para ela, eu te amo. E aí dá 5 razões. Faz isso com teu pai. Ah, mas meu pai não tem ideia como é que ele é. Não importa o teu pai, importa o teu pai que está na tua cabeça. Entende? É esse que tu tem que resolver. Ok? Para o teu filho, tem gente que ama muito o filho, a filha, meu Deus do céu. Só nunca disse isso. É um impacto muito grande dizer assim, ó, eu te amo, olhando nos olhos. Não vale assim, eu te amo, que acontece. Tem uma menina que fez um curso comigo, se não me engano, 2, uma em Cuiabá, outra em Passo Fundo, que aconteceu a mesma coisa. E quando ela chegou, e depois do curso de imersão, eu digo para eles assim, ó, quando chegar em casa, eu tenho que dizer para tua mãe que amo, mas assim, ó, primeiro tu tem que parar, ficar olhando para os olhos dela um pouquinho, e aí depois tu diz, eu te amo. E aí tu dá 5 razões porque tu a ama, já vai pensando. E aí é difícil para a mãe ouvir isso se não está acostumada. Porque a coisa mais importante que existe na vida para um pai é o filho. Daí o filho vem e abre um canhão desse e diz, eu te amo. Pá! Ele não resiste, né? É complicado. Aí essas 2 mães eu achei engraçado que, assim, mãe, quero falar uma coisa contigo. O que foi? Aí eu quero dizer uma coisa que vem cá, olha para mim. O que foi, minha filha? Diz, eu te amo. Aí a mãe diz, sim, tu quer uma janta, quer que a mãe faça? A mãe faz uma, na hora ela sai correndo, tu entende? Porque é difícil suportar isso. O impacto é muito grande. E ela vai secar as lágrimas preparando comida. Ok? Declare o seu amor. Entende? Isso substitui a autocomiseração. Isso substitui a sofrência. Ok? Gostou do vídeo? Curte, compartilha e me ajuda a mostrar para o mundo que as pessoas podem se amar mais. Esqueci de alguma coisa? Comenta. Faça aquele teste com a criança e comenta aí. Eu queria muito saber de vocês o resultado disso. Ok? Beijo no coração. Até mais.